Pessoal, boa tarde. Então, vamos iniciar mais uma aula do nosso projeto de ensino, né, de mentalidades matemáticas. A gente está indo então para a nossa aula 10. E a ideia da aula de hoje é a gente trabalhar com uma atividade chamada somas consecutivas, tá? Vou fechar agora a minha câmera aqui, né? E a gente fica com a tela cheia. Beleza. Então, para a gente introduzir a aula de hoje, o mercado, né, de trabalho tem exigido, né, cada vez mais novas habilidades, né, que são valorizadas depois que vocês vão querer trabalhar no mercado de trabalho. E aí, essas novas habilidades que o mercado está valorizando tem muito a ver com o nosso projeto de mentalidades matemáticas, né? Que são elas. Capacidade, então, de solucionar problemas complexos de maneira criativa, pensamento crítico, comunicação, cooperação, colaboração. Então, todas essas palavras, se vocês conseguir, né, essas características, essas habilidades que estão sendo pedidas ou exigidas aí pelo mercado de trabalho com as novas tecnologias, com as novas ferramentas, né, faz com que nosso projeto aqui, ao trabalhar essa ideia de você tem que explicar o teu raciocínio, pensar uma outra maneira de fazer, contar com, né, entender o que, que o colega falou, né, cooperar com ele, fazer uma colaboração, se comunicar. Então, todas essas questões, essas habilidades, elas estão, você olhar para a figura, elas estão conectadas, né? Então a gente tem que trabalhar em equipe, tem que ter um pensamento crítico, tem que interpretar aquela realidade e resolver problema. E resolver problema de maneiras criativas, né? De maneira que você possa daqui um pouco maximizar um lucro, daqui um pouco uma maneira que você consiga, né, colaborar com a empresa, né? Então, é muito bacana essa abordagem do Mentalidades Matemáticas. E aí a gente vai começar a nossa atividade hoje, né? Pensando no seguinte quadro, né? Então, observar essa tabela, tá? A atividade é essa agora. Observe a tabela e quais padrões você vê. Quais padrões você vê. E use cores, então, para representar esses padrões. Então, eu vou liberar aqui ó, a lousa para vocês poderem pintar, desenhar. Mas eu queria ver quem que vai começar. Quem que gostaria de começar falando aí que padrões que você vê? Né? Lembra que não tem certo, não tem errado aqui, que todo mundo tem que participar, né? E aí vamos construindo junto, visualizando junto de forma colaborativa, né? Vamos todos participar. Quais padrões que você vê? Quem que gostaria de começar falando aí o primeiro padrão que dá para ver no quadro? Vamos lá, vamos de cada vez só. Leonardo, tenta habilitar o teu microfone. Eu vi que você tá sem. Só tá escutando. Eu vi que tu tá digitando. Aí fica mais fácil para falar. Isso, agora pode falar, Leonardo. Quais padrões que você vê aí no quadro?
Rubens, vi que o Rubens está digitando. Quer contar para nós o que tu tá vendo, Rubens? O Leonardo está tentando habilitar o microfone, né, Leonardo? Eu vi que tá ligando e desligando, tenta ver se tu consegue. E o Rubens também tenta depois de habilitar e tenta falar o que tu escreveu aí. Tá dando pra me ouvir? Sim, Rubens, pode falar. O único que eu vi é que tá tudo organizado em dezenas e a mesma a mesma casa de unidade, um em cima de um, dois em cima de dois, três em cima de três. Tenta mostrar isso no desenho ali, rabiscar onde que tu tá vendo o um em cima do um e o dois em cima do dois. Ah, na coluna ali do. Então naquela ali tem tudo um, depois tudo dois, certo? E o que que tu falou de dezena? Ah, ali tá indo tipo de 10 em 10. Tenta falar, Rubens, isso pra mim não adivinhar o que tu tá falando. Tá sempre de 10 em 10 isso. 10 em 10 nas linhas. E em cima tu enxergou também indo em cada coluna que repete a unidade de baixo. Muito bem, Rubens. Isso é um padrão. Na verdade, até dois padrões. Você já enxergou, né, nas linhas, né? Que tem então de 10 em 10 e nas colunas, né? Que tem repetindo o segundo. Leonardo, agora tenta ver o que tu entrou com outra conta, ver se consegue agora falar. Vai tentando aí, Leonardo. Uma hora vai dar certo. Habilitar e desabilitar ele, uma hora tem que. Agora deu. Oi, dá pra ver agora? Agora sim. Ah, tá, não tava conseguindo. Dava erro pra mim, mas aí eu abri outro navegador agora, acho. Certo. Mas o único padrão é que nas linhas tá organizado de 1 a 10, né? E nas colunas tá de 1 a 10 também, né? De 1 a 10 tu Cada enxerga coluna. tanto na linha quanto na coluna. É, né? É isso. Isso aí, muito bem, Leonardo. Que mais que alguém enxerga né, de padrão além desse, tá? De 1 a 10? A sequência, assim, como que vocês enxergam a sequência do 1 ao 100? Tem uma sequência de 1 ao 100 também? Ou de que Tem, forma? tem nas linhas, né? De baixo pra cima. Tem as linhas de baixo para cima, mas tipo, vai do 1 até o 10 e depois continua. É um quadro, não parece um pouco esquisito na primeira vez que você olha para ele, que não é o tão comum da gente ver um quadro, né, que tem uma sequência, mas que está numerado, então, tipo, de 1 a 100, mas não numa maneira, vamos imaginar, ela está sequencial, mas de forma de linhas. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Que não é uma Sim, coisa, sim. né, que não é uma coisa que a gente vê um quadro. Se a gente vai escrever um quadro de um assim, geralmente a gente tem uma sequência, né, para colocar, mas ali ele foi disposto de uma maneira que você consegue enxergar alguns padrões, né, que vocês já colocaram. Alguém consegue falar, enxergar alguma outra coisa que talvez a gente não viu ainda? Isso, vamos seguir então a explorar esse quadro, que a gente vai ver que tem mais coisas para a gente visualizar nele. Então, alguns números, desse quadro, eles podem ser escritos pela soma de outros números.
que são consecutivos. Aí eu trago um exemplo. Por exemplo, 1 mais 2, né? Então, se eu já vou depois liberar aqui para vocês também escrever, mas se eu pegar o número 1 mais 2, eu vou trocar aqui de cor, ó, no vermelho. Ó, eu peguei 1 mais o 2 e deu 3. Então, eu tenho uma soma consecutiva, né? E encontrei um número. Por exemplo, se eu pegar agora o 3, o 4 e o 5. Então, 3 mais 4 mais 5. Somei 3 números aqui e encontrei o 12, que também está na tabela. Agora, olha a pergunta. Será que todos os números da tabela podem ser escritos como somas consecutivas? Então, tentar ilustrar. Por exemplo, você pegou aqui, por exemplo, o número 36. Então, posso escrever, pegar 3 números qualquer aí, né, desde que seja consecutivo e achar o 36. Né? Por exemplo, 72. Pode escolher qualquer número. Né? E essa é a pergunta. Será que todos os números da tabela podem ser escritos como somas consecutivas? A gente viu aqui 2 exemplos. Eu vi 2 exemplos. Eu mostrei para vocês que o número 3 pode ser escrito como uma soma consecutiva do 1 mais o 2. E também eu mostrei que o 12 pode ser escrito como 3 mais 4 mais 5. Então a pergunta é, será que todos os números da tabela podem ser escritos como somas consecutivas? O que vocês acham? Eu imagino que não seja possível. Não seja possível, Leonardo, certo? Não justifica ainda a tua resposta. Vamos esperar os colegas falar. O Leonardo, acho que não é possível, né? Não é todos os números que vai dar para escrever como soma. Quem que mais que gostaria de falar? Eu também acho que não. Rubens também acho que não. Lucas, Marco, Também acho que não. também não. Quem que quer justificar o porquê que não? Porque não tem como dar um número exato sem poder repetir os algarismos. São todos diferentes, vai dar sempre mais ou menos. Não dá para repetir, tá? Mas me mostra um exemplo disso que tu tá falando, Rubens. Por exemplo, tu pegou um número ali e tu conseguiu testar que não dá certo? É. Qual número, por exemplo? O 100, por exemplo. Ah, o Eu vou pegar 100. ali 50 mais 51 vai dar 101. Se eu pegar Ah, qualquer outro número, nunca vai dar certo. aí já não deu certo. O que tu falou agora? Repete. Cortou um pouquinho ali essa última tua fala. Por exemplo, eu entendi que o 100 não, porque se tu pegar o 50 mais o 51 já passou, né? Isso. Tá, legal, Rubens. Quem mais enxergou tem uma outra justificativa, né? O Rubens já viu ali, se eu pegar o 100 já passa, deu 51 com 50, por exemplo, já passou. Alguém enxerga mais alguma justificativa de por que não pode dar? Apesar, né, que um número falhando, eu já posso dizer que não podem ser todos escritos como somas, né? Porque a pergunta era essa, será que todos podem? Não, um falhou. Se eu perguntar o número 2, pensem no número 2, dá para escrever o 2 como uma soma consecutiva, só tem o 1, né? Então percebe que o 1 e o 2 também não tem como, né? Concorda comigo? Que o 1 e o 2 também não fecham? Aham. Beleza. Tá, então a gente já concluiu que não dá para escrever todos como somas consecutivas, tá? Agora, será que algumas somas dos números consecutivos podem ser escritas de outra forma? Vamos tentar interpretar essa pergunta. Ó.
será que algumas somas de números consecutivos. Então, eu posso pegar alguns números, algumas somas, né, e pensar, né, se eu posso pegar aquela soma, né, e escrever ela de uma outra forma. Então, a gente poderia pegar, para pensar nessa questão, lá, por exemplo, se eu pegasse o 3 mais o 4 mais o 5, que foi dado de exemplo, né? Era 12, né? 9, 10, 12. Será que tem uma outra forma de eu escrever esta soma aqui para chegar no 12? Ou, antes disso, vamos tentar pegar mais algumas somas aí para encontrar na tabela. Acho que para a gente tentar responder, antes da gente tentar responder, será que tem outra maneira de escrever isso? Eu quero que vocês olhem para a tabela e tentem me escrever uma outra soma que deixe o número que está ali dentro. Entenderam a lógica? Podem pegar, fazer uma outra soma, né? Não estou falando quantos números tem que ter, mas eu quero que sejam consecutivos e que o resultado, né, esteja um número aqui de dentro. Vamos ver se quem consegue escrever uma soma aí. Se vocês querem que eu escreva os números, também posso escrever. Mas vocês também podem colocar ali. Pensem um pouquinho. Ó, o Rubens colocou lá 1 mais 2 mais 3 deu 6. Muito bem, Rubens. 1 mais 2 mais 3, 6. Deu uma soma consecutiva com o resultado do que está ali. Ah, descreveu como o 6, o resultado 6 como um 3 fatorial. Olha que interessante. Então, tu enxergou este 6 aqui como pegando um 3 fatorial, porque 3 fatorial, né, é 3 vezes 2 vezes 1. O pessoal do primeiro ano, essa exclamação aqui, vocês já viram que já apareceu numa aula do projeto, assunto do segundo ano, de análise combinatória, né? O símbolo de exclamação tem que descrescer, ele fazer 3 vezes 2 vezes 1, que deu 6. Bah, que legal, Rubens. Muito bem. O que mais? Eu vi que o Lucas estava passando o mouse ali. O Lucas conseguiu fazer mais um exemplo e pensar. Não necessariamente. Ah, achei que o fatorial era soma e não multiplicação. Não, ele é multiplicação, Rubens, né? Vai decrescendo. Mas você respondeu a pergunta. Por mais que tu não entendeu o que é multiplicação, porque a pergunta será que algumas das somas consecutivas podem ser escritas de outra forma? Então, o que você fez a tua conta? Tu fez 3 vezes 2 vezes 1, é uma outra forma de escrever o 6, que era uma soma consecutiva. Ó, o Lucas está colocando lá 7 mais 8 mais 9... 24. Tá ali na tabela o 24 e tu pegou o 7, o 8 e o 9 e escreveu como soma consecutiva. Muito bem, Lucas. E além desse fatorial, agora vocês conseguem tentar enxergar ou justificar ou fazer alguma relação dessas somas, né? Olhando para esses 3 exemplos, né? Nós temos 3 exemplos. 3 mais 4 mais 5 deu 12. 1 mais 2 mais 3, 6.
7 mais 8 mais 9, 24. O que tem em comum para mim tentar enxergar tem alguma relação aí que eu poderia descobrir daqui um pouco essa sequência ou fazer uma relação do que tem aí dentro de uma outra maneira? Também não queria apressar vocês para a atividade, que vai ter essa pergunta depois. Então, tem uma outra forma de a gente escrever essa soma? Né? O Rubens colocou ali através de fatorial, né? Então, né, o resultado até tem uma relação, né? Não aparece a escrita, né, da soma, mas tem uma relação. Quer falar, Rubens, o que tu colocou ali? 1 mais 2 mais 3. Talvez abra o microfone e tenta explicar o que tu vai digitar, que fica mais fácil. Ah, raiz de 36. Raiz de 36, né? Deu 6. São formas agora diferentes, tu tá olhando para o resultado, né? Então, eu pensando no resultado, né, eu consigo, então, tirando uma raiz. Só que, se você pegar agora e tentar aplicar, né, essa forma que tu está enxergando para o 24 e para o 12, com raiz quadrada, a gente já não consegue enxergar isso, né? Mas vamos adiante na nossa conversa aqui, que a gente vai caminhando as perguntas, né? A gente não viu, né, uma tão direta, mas agora a gente vai acabar repetindo, ó, o que vocês já fizeram, tá? Então, usando a tabela do 100, né, circule 3 números consecutivos horizontalmente e some-os. Mas agora é diferente um pouquinho a proposta, ó. Usando a tabela do 100, circule 3 números consecutivos e some. Faça isso com outros conjuntos, né? E depois a gente vai tentar aplicar o padrão. Então, o primeiro passo, eu quero saber quem que vai colocar aí para nós marcar aí 3 números. A gente pode pegar o texto aqui, eu posso escrever para vocês, se vocês quiserem. Mas eu quero que vocês marquem 3 números aí e eu digito aqui para vocês os números. Quem que vai escolher os 3 primeiros, né? Pegar 3 números consecutivos. Vai lá, Leonardo. Então, Leonardo colocou 23, 24 e 25. Somou isso, Leonardo? Soma para nós lá, 23, 24 e 25. Alguém ajuda aí na soma para a gente não se perder. R$72. Ah, joia, Leonardo. Beleza, 72. Alguém faz outra marcação aí para nós. Lucas, vamos lá. 43, 44, 45. Quanto? 132. 132. Obrigado, Lucas. Mais alguém vai lá? Marca mais 3 números consecutivos na horizontal. Vamos lá, Augusto. 68 mais 69 mais 70. 207. Perfeito. 207. Já temos 3. Vamos fazer mais um, será? Quem que quer fazer mais um aí? Vou pegar mais um para ajudar um pouquinho no padrão. Quem que não escreveu, quem que não marcou ainda?
Marco, vamos lá, Marco. Marca 3 números aí. Tá, então a gente fez isso com 3 exemplos, né? 3 exemplos. Você vê algum padrão e usa e esse padrão se aplica para a soma de qualquer grupo de 3 números consecutivos? Use argumentos convincentes para justificar a sua resposta, tá? Então agora eu quero que vocês analisem para esses 3 exemplos e se vocês conseguem estabelecer algum padrão, né, nessa sequência de qualquer número. Augusto está digitando o número do meio. Vamos ver. O número do meio vezes 3 é igual à soma dos 3 números. Olha que interessante. Abre o microfone, Augusto, e fala isso para nós, os colegas. E O exemplifica. número do meio vezes 3 vai ser sempre a soma dos 3 números, porque ele vai ser a média dos 3. Oh, que interessante. Tu usou até o conceito de estatística, pegou a média, mas se tu pegar o 24, então tu está me dizendo assim, se eu pegar o 24 e multiplicar ele por 3, vai dar 72? É. Beleza. Se eu pegar o 44 e fazer vezes 3, 132. Se eu pegar o 69 e multiplicar pelo 3, 207. E deu certo para os 3 números, né? Sim. E esse padrão que o Augusto encontrou, pessoal, vocês acham que se eu pegar qualquer outra soma vai dar certo? Agora outra pessoa me responde. O Augusto já enxergou um padrão que o número do meio vezes 3, né, vai te dar a soma dos 3 números. Ele explicou que posso pensar numa ideia, né, porque ele é uma média, né? A soma de todos eles, posso pensar numa média. Mas agora eu pergunto para vocês, vamos fazer uma pergunta diferente. Se eu pegar outros números, né? Vamos pegar aqui, ó. 72, 73 e 74, né? Se eu pegar esses 3 números, se eu pegar agora 73 e multiplicar por 3, 219. Será que eu pegar 72 mais 73 mais 74 dá os 219? Fecha. Quem mais gostaria de tentar argumentar, né? O Augusto já fez uns argumentos bem importantes e que deu certo para mim já em 4 exemplos. E já estou convencido que se eu pegar o número do meio, multiplico por 3, vai me dar soma. Alguém consegue tentar explicar isso de outra forma ou uma outra maneira de exemplificar? Ou vocês concordam que é isso mesmo? Vamos avançar um pouquinho, se vocês estão de acordo. Aqui era para escrever outro anterior. E agora, se eu pensar no 24, né, e pedir para vocês qual que é a soma dos 3 números? Deixa eu liberar aqui, ó. Como que eu faço para descobrir qual que é a soma dos 3 números partindo do resultado 24? Usando o jeito que o Augusto falou, dividir 24 por 3 vai dar o número do meio. Aí na esquerda bota um número abaixo e na direita um número acima. Tá, então vamos lá. Se tu pegar o 24 e dividir por 3, dá quanto? 8. E o 8 eu vou colocar aqui no meio.
Isso. E antes do 8 7. e depois do 8. 9. Muito bem, Rubens. Então, tu usou a lógica do que o Augusto enxergou, né? Só usando o processo contrário. A partir do número, tu dividiu por 3. É a mesma coisa que se eu pegasse agora e tirar uma prova real, multiplicar 8 por 3, dá o 24. Se eu somar 7 mais 8 mais 9, 24. Muito bem, Rubens. Isso que é legal, a gente trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, discutir, é que você pega a ideia do colega, se apropria e aplica ela agora para uma outra relação. Agora vamos ver outro aluno que consiga fazer essa mesma percepção com o 66. Quem que gostaria de explicar o 66? Qual que é a soma? Vai lá, Leonardo. Eu enxergo o mouse de vocês, já vou chamando. Leonardo, tá escutando? Não, acho que não tá aí. Marco, conseguiu visualizar o que soma que daria o 66 com os três números? Lucas, eu chamando um por um. Usando a mesma ideia do Augusto, dividir por 3, Uhum. 66, daí deu 22, seria o número do meio, Posso colocar aqui para ti, 22 vai no do meio. 21 antes aqui, Uhum. e 23. Então, tu pegou de novo o 66 e dividiu por 3. Uhum. Muito bem, Lucas, obrigado. Então, a gente acabou de descobrir, na verdade, é como se fosse uma propriedade, é uma lógica, que se eu pegar três números consecutivos, né, a soma dos três números consecutivos, né, o valor do meio é múltiplo de 3, né, ou essa soma, perdão, a soma dos três números, pegando o valor do meio, dá um múltiplo de 3. Então, eu posso, a partir de um número, né, do meio, fazer vezes 3, já acho a soma direta. Ou eu posso somar, pegar o resultado, dividir por 3 e já encontro a soma de três números consecutivos. Certo? Agora, vamos avançar um pouquinho mais no problema. Agora, usando a tabela do 100, escolha 4 números adjacentes para formar um quadrado. Então, tem que pegar 4 números, né, adjacentes para formar um quadrado. O que acontece quando você soma as diagonais? Então, você vai pegar 4 números, né? Mas localizar 4 e 4. Isso até é uma interpretação que quando a gente fez essa atividade com os profs, né, saiu duas interpretações do que era os 4 números adjacentes para formar um quadrado. Né? E o que acontece quando você somar as diagonais? Primeiro, vamos tentar verificar, escolher 4 números adjacentes para formar um quadrado. E o que acontece quando você soma essas diagonais. Depois a gente tem que perguntar se esse padrão acontece com todas as somas nesse formato, né? E apresente argumentos para justificar a sua resposta. Tento mostrar para mim no desenho, né? O que seriam escolher 4 números adjacentes e formar um quadrado. Para formar um quadrado. E depois pensando nisso, já que isso vai aparecer algumas diagonais aí, né? O que acontece, né, com as diagonais. Ó, é o Leonardo que colocou, né?
Quer explicar, Leonardo? Tu pegou 4 números. 4 números adjacentes, né? Tipo, lado a lado e um quadrado, né? A única forma de formar um quadrado. Uhum. E o que acontece quando tu soma essas diagonais? Não sei se tu chegou a pensar isso ou não. Não, não pensei não. Tá, beleza. Mas vai pensando agora, já, Leonardo, o que acontece com essa soma das diagonais aí? São iguais, as somas são iguais, só. Ah, as somas são iguais. Se tu somar, por exemplo, deixa eu anotar isso aí. Se tu pegar, então, o 13 mais o 22, deu quanto aqui? 25? 25? 35? Ah, 35. Equalize. 35. E se você somar 12 com o 23, também 35? 35, da mesma forma. Mesma forma, muito bem. Quem mais pegou 4 números? Todo mundo pensou em pegar 4 números adjacentes para formar um quadrado dessa forma? Vamos pegar outro exemplo. Quem pega outros 4 números? Isso aí, Augusto. Augusto pegou lá 89, 90, 99, 100. O que acontece agora se eu somar isso, Augusto? Tipo assim, se eu tiver então 100 mais 89, 189. E se eu somar 99 mais 90, Vai dar 189 também. também 189. Então, será que isso acontece para todos, né? Qualquer quadrado que você pegar, né, ali dentro, 4 números, perdão, adjacentes, que formam um quadrado, a soma dos do meio, a soma das duas diagonais, né? Se eu pensar isso aqui em matriz, diagonal principal e diagonal secundária, então dá a mesma soma. Vocês acreditam que sim? Sim. Sim, muito bem. Muito bem. Só um pouquinho, pessoal. Pessoal, voltei. Então, para a gente finalizar nosso projeto, ó, eu vou trazer ainda uma mensagem que os melhores pensadores matemáticos, ou matemáticas, né, são lentos. Você já viu algo parecido com isso? É muito comum a crença de que os boas pensadores matemáticos
são aqueles que dão uma resposta de uma conta de forma rápida, né? Não é mesmo? Mas isso é um mito, né? E a gente precisa desconstruir isso, né, na nossa sala de aula, no nosso dia que não é necessariamente, né, que os melhores pensadores, né, tenham essa velocidade muito rápida, né? E aí eu trago um exemplo, né? O exemplo é de um professor chamado Lawrence Schwartz, que recebeu um prêmio, né, na matemática que chama-se Medalha Fields. Essa Medalha Fields, ela é como se fosse um Oscar da educação, da área da matemática. É o melhor prêmio que um matemático pode conquistar. E recentemente nós tivemos um brasileiro que recebeu essa medalha. É Arthur, não lembro o sobrenome dele, mas ele é um aluno que foi aluno do IMPA, né? Hoje ele é professor de lá, se não me engano. Então, essas são as falas aí do Laurent. Ó, sempre tive profunda incerteza sobre minha capacidade intelectual. Eu achava que não era inteligente. E é verdade que eu era. E é verdade que eu era. E ainda sou meio lento. Eu preciso de tempo para dominar as coisas, porque sempre preciso compreendê-las plenamente. Próximo ao final da segunda série do ensino médio, secretamente me considerava burro. Essa era uma preocupação minha por muito tempo. Ao final da segunda série do ensino médio, eu analisei a situação e cheguei à conclusão de que rapidez não tem uma relação precisa com inteligência. Rapidez não tem uma relação precisa com a inteligência. O importante é compreender profundamente as coisas e suas relações entre si. Então, compreender profundamente as coisas e as suas relações entre si. E aí que reside a inteligência. O fato de ser rápido ou lento não é realmente relevante. Já tinham pensado nisso, já tinham escutado, a gente até já tinha falado, acho que no projeto, um pouco sobre velocidade, né, relacionada à inteligência, mas a sociedade ainda hoje confunde bastante esse conceito, né, que se você não responder muito rapidamente, se demorar demais para pensar, né, não é tão inteligente, né? Na verdade, isso é um mito que a gente tem que desconstruir. Então, várias, inclusive, pessoas que receberam prêmios, que descobriram muitas coisas, então, que nem esse professor, né, que ganhou a medalha Fields, não são pessoas que são extremamente rápidas, que precisam de tempo para analisar, fazer conexões, resolver problemas, geralmente problemas mais complexos, né? Então, não é a calculadora que vai responder, porque a calculadora sempre faz esse cálculo rápido. Embora a gente sim trabalha, né, no projeto com algumas questões, né, envolvendo aí as conversas numéricas, envolvendo alguns raciocínios para a gente fazer algumas representações de forma até mais rápida.